internacional, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a operação que tinha como objetivo guiar navios pelo Estreito de Hormuz. Trump disse que a medida foi tomada com base num pedido do Paquistão e após progressos nas negociações com o Irã. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, quem conversa com a gente sobre esse assunto. Américo, mais uma vez, um ótimo dia para você. Américo, em que medida esse recuo de Donald Trump alivia a tensão no Estreito de Hormuz, Américo? Alivia bastante, Carol. Bom dia de novo, agora com mais calma para você, para todo mundo que está com a gente. Esse é o impacto essencial, o principal e o mais claro dessa medida do presidente Donald Trump. O impacto de reduzir muito as tensões com o Irã neste momento nas águas do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Foi mais uma mudança de rota, imprevisível, inclusive, como costuma ser, do presidente Donald Trump nesse conflito. Pouco antes do presidente Donald Trump, inclusive, ter publicado nas redes sociais que ele estava suspendendo essa chamada Operação Liberdade, que era para guiar os navios para passarem pelo Estreito de Hormuz com a ajuda militar dos Estados Unidos, pouquíssimos minutos antes dele colocar essa mensagem nas redes sociais, o seu próprio secretário de Estado, o Marco Rubio, estava dizendo que a guerra tinha acabado no sentido da guerra aberta com o Irã e que toda a ênfase ia acontecer aonde? Justamente nesse suposto projeto Liberdade de tirar os navios do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. Marco Rubio tinha dito isso minutos antes do presidente Donald Trump mudar de ideia completamente e deixar no vácuo o próprio secretário de Estado, dizendo que, pelo contrário, que ele não ia mais dar ênfase ao projeto Liberdade, mas ele ia suspender o projeto Liberdade. Isso significa o quê, Carol? Nós sabemos o impacto imediato, mas nós não sabemos as causas disso. Por que o presidente Donald Trump, quais foram as motivações que ele teve para mudar de caminho. O impacto a gente sabe. Isso reduz muito a tensão, essa escalada que a gente viu essa semana. Porque depois do presidente Donald Trump ter anunciado esse projeto, ter anunciado que os militares americanos iam guiar essas embarcações pelo Estreito de Hormuz, a gente teve uma reação imediata do Irã. O Irã disparou mísseis contra embarcações militares dos americanos. Os americanos responderam. Segundo o presidente Donald Trump, teriam afundado pelo menos 7 barcos do Irã nas águas do Estreito de Hormuz. O Irã também atacou os Emirados Árabes Unidos, inclusive atingindo um porto muito importante. Foi a primeira vez que a gente teve ataques do Irã contra um terceiro país desde o início do cessar-fogo, que está para completar um mês nos próximos dias. Foi uma escalada, a maior escalada que a gente viu de violência entre os dois lados desde o início do cessar-fogo. Então, com a suspensão desse projeto, reduz muito a tensão, essa escalada que a gente viu nesses dias. Então, a gente sabe o impacto que isso vai ter nas próximas horas e nos próximos dias. O que a gente não sabe é o que motivou o presidente Donald Trump a fazer isso. E aí nós temos duas hipóteses. A primeira é que ele simplesmente percebeu que ia causar ainda mais tensão, que ele ia levar à reabertura total da guerra, porque o Irã não iria piscar, o Irã não iria voltar atrás. E nessa análise, nessa possibilidade, o presidente Donald Trump teria dado uma vitória ao Irã. E o Irã tem distribuído essa versão na sua mídia, que é completamente controlada pela ditadura iraniana. Então, se a intenção do Donald Trump de mudar o caminho foi simplesmente reduzir a tensão, porque ele sabia que isso ia levar a uma guerra, isso entra naquela frase que virou famosa nos Estados Unidos do taco, né? Trump always chicken out, ou seja, Trump sempre acaba amarelando e volta atrás. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, e o presidente Donald Trump fez uma menção a isso, é a ideia de que as negociações para o fim da guerra do ponto de vista diplomático, com um acordo, estariam avançando. Ele mencionou isso nas suas redes sociais, dizendo que ele atendeu a um pedido do Paquistão e de outros países porque ele tinha sinais de progresso nas negociações com o Irã. O problema dessa versão é que nós, neste momento, não temos nenhuma confirmação desse progresso, nem pelo lado iraniano,
nem pelo lado dos Estados Unidos e ainda também não pelo lado dos mediadores. O Paquistão que está tentando fazer essa junção dos interesses de americanos e de iranianos. Agora, independente de ter sido um recuo até estratégico, talvez, do presidente Donald Trump, ou um sinal para avançar nas negociações, o que a gente sabe, e isso é positivo para a economia global, inclusive, é uma redução da tensão no Estreito de Hormuz. Por que que eu também digo que isso é positivo? Porque com a tensão menor, Carol, obviamente fica mais fácil para os dois lados tentarem chegar num acordo diplomático, que já é muito difícil, que vai tocar em assuntos muito sensíveis, mas com uma tensão do jeito que a gente tinha, com a possibilidade de ataques frontais e diretos entre a Irã e Estados Unidos de novo, a gente mataria qualquer possibilidade de negociação. Com esse recuo, pelo menos a gente tem uma calma na economia, obviamente tem menos chance de inocentes serem mortos nesse processo, que é sempre uma prioridade em qualquer conflito, e abre um espaço saudável para a negociação entre os dois lados.